Olá e bem-vindo ao grande especial de Natal da Luna. Grande especial de Natal do Pai de Natal pela minha decoração maravilhosa e o meu lustre natalino. Anyways, nós vamos começar a nossa culinária de hoje fazendo a farofa, mas hoje nós vamos incluir também um tender de Natal. Hoje nossos pratos serão um tender de Natal com um pouco de farofa. Era pra ser o Chester, mas o maldito do Zafari não vende Chester em novembro. Maldito capitalismo. Malditos esquilos. Então, vai ser um tender com uma farofa que eu vou fazer caseira aqui e agora, porque quem sabe faz ao vivo. E ó, nossos ingredientes de hoje serão linguiça, e nós vamos ter bacon, nós temos aquela base de farofa ainda crua para mim assar, nós temos uma cebola de uma semana atrás, nós também vamos ter óleo, acreditem, não tá na mesa, tem azeitona também, acreditem porque não tá na mesa, e a gente vai pegar, eu acho que um damasco, vamos fazer um levantamento democrático aqui e descobrir se o pessoal aprova o damasco ou não aprova o damasco. Tudo faz parte do sistema. E provavelmente alguns temperos, mas isso nós veremos no caminho. O primeiro passo para essa nossa receita de farofa, pega bastante bebida, porque é importante para um vídeo da Luna cozinhando. E depois agora a gente vai começar a picar nossas coisas, certo? A gente vai começar picando a cebola. Ah, oi. Cebola? Cebola. Cebola? Cebola. Ok. Só um segundo, minhas luvas de humano. Elas são luvas longas hoje, é porque tá frio. Nós vamos começar com um maravilhoso corte de cebola em cubos. Tudo a ver. Ah! Coca-Cola! Depois que o seu ajudante terminou de cortar a bendita da cebola, a gente vai agora picotar também a linguiça e o bacon, couro de porco. A gente vai picar eles em quadradinhos, em quadradinhos. A gente abre o negócio magicamente. É bem oleoso, com as lágrimas do bicho, com certeza. Tá vendo como é oleoso? São todas as lágrimas. Nós vamos cortar isso em cubinhos, cuboides, cúbicos. Paralelepipedísticos. Eu pego uma tábua. Well, anyways, depois de ter cortado todos os nossos maravilhosos ingredientes de linguiça e bacon duro como osso, não. Agora a gente vai para a nossa maravilhosa panela oriental, o famoso wok. Olha, o nosso produtor, o abacaxi. Abacaxi é o teu irmão. Anyways, isso é pra pina colada, não é pra cá. A gente vai começar agora a fazer o nosso farofa. A nossa farofa do zero. Do zero. A gente começa assim, ó. Primeira coisa de tudo, você consegue pra você um capacete da Primeira Guerra Mundial, certo? Básico, certo? Com certeza, se você não tiver, pergunta pro seu avô. Ele provavelmente tem um capacete da Primeira Guerra Mundial como eu. A gente vai tirar esse capacete ao contrário, botar ele no fogo e começar a viver perigosamente com o nosso fósforo. Vamos ver se a Luna morre hoje incendiada pelo fósforo. Não foi hoje que a Luna morreu pegando fogo, mas um dia desses, quem sabe, com um pouco de sorte. A gente vai botar um pouquinho de óleo. Isso não é óleo, isso é vinagre. Oh, well, muito bom. Nossa, tá fedendo demais. Não, lava isso aí. Nós vamos começar com não botando vinagre na panela, certo? Isso é um detalhe importante. Anyways, a gente vai começar acendendo esse fogo de novo, já que o Ananá apagou o fogo. Eu apaguei. Apaguei não. Eu só tirei a panela. Tu apagou o fogo. We didn't start a fire. It was always burning since the world been turning. A gente vai botar
óleo de oliva, não vinagre dessa vez, for fuck's sakes. Aí é vinagre de novo. Então a gente vai adicionar o nosso bacon com linguicinha e cebola, maravilhosamente. Maravilhosamente e lindamente na nossa maravilhosa e linda receita. E usar uma colher que não foi guardada ainda para dar uma douradinha. Uma douradinha na cebola, uma derretidinha no bacon. Agora, chama o reloginho! Então, agora que tudo isso já ficou bem assado, cozido, formado, eu não sei o termo. Fala, nosso produtor, tá cheirando muito bem? Tá cheirando muito bem. Tá cheirando muito bem. Enquanto isso aqui tava assando, caso você não esteja prestando atenção, tu tá prestando atenção, né, guri? É bom que esteja prestando atenção. Nós deixamos o ovo cozindo aqui lateralmente. E agora a gente vai adicionar o nosso maravilhoso farinha de mandioca. Farinha de mandioca crua e maravilhosa. Nossa técnica, isso aqui é uma coisa que deve fazer com muito cuidado ainda. Essa coisa. A gente vai botar essa farofa maravilhosa aqui, cuidadosamente. Observem muito bem a técnica de como você deve botar a farinha. Como dizem, sem dor, sem ganho, certo? Então, agora a gente vai dar uma mexida aqui com a farofa pra dar uma assadinha na farofa. Ou pelo menos diz o nosso especialista, eu nunca fiz isso na minha vida. Então agora isso vai levar um minutinho porque a gente tá em fogo baixo e até assar esse negócio vai levar um minuto. Pois bem, a chapa tá quente, a farofa tá torrando e o ovo tá cozinhando. Os filhos da puta estão cozinhando os meus parentes de novo. Foda-se que eles são gostosos, come eles vivos, não assado. A farofa está bem farofada, bem temperadinha, bem bonitinha, tá até passando do ponto. Porque agora está na hora descascar o ovo cozido. Eu só vou te julgar à distância. Você não vai descascar o ovo cozido comigo? É literalmente a parte mais difícil de qualquer receita, descascar o ovo cozido. A toque de 4 já vai! Já vai! Então, agora na nossa farofa já com o ovo misturado, com o ovo cozido mágico misturado aqui no meio. E com a nossa farofa já douradinha, bem gostosa, beleza? E com todas as nossas carnes. Isso é o nosso prato número 1 de Natal. Nós vamos pegar esse paninho aqui agora e nós vamos levar isso, nossa farofa, à mesa. Farofinha. Very hot, but good.